Oi, gente, meu nome é Amanda Altilho, eu sou sócia-diretora aqui da Genpropag e agora a gente está testando, um novo formato aqui na agência, que é com o Gencast. Eu vou chamar mensalmente convidados para conversar aqui com a gente, e poder ter uma troca super positiva e compartilhar com vocês. Hoje, o nosso convidado é mais do que especial, é o Bruno Álvares, um super fotógrafo do meio de esportes e também não só se restringindo ao esporte, mas também abrindo agora uma nova área aqui na agência, que é a fotogenia, que a gente vai falar em breve. Então, o Bruno, ele vai falar aqui um pouquinho, sobre a sua experiência, sobre a questão da fotogenia, como que ele enxerga esse cenário, como que a gente pode agregar para você e a sua empresa. Então, Bruno, seja bem-vindo ao nosso Gencast, em formato mega embrionário. Então, é um prazer te receber aqui. Para quem não sabe, o Bruno é meu namorado também. Então, Bruno, conta um pouquinho aí sobre sua trajetória. Desde o início, como que você se envolveu com a fotografia, como que você foi parar no universo do esportes. Para mim, o universo do esportes eu só conheci, quando eu conheci ele, é um universo gigantesco, mas que eu nunca tinha tido contato anteriormente, então é super legal contextualizar isso. Então, conta um pouquinho aqui pra gente. Boa tarde, meu nome é Bruno Álvares, eu tenho 32 anos, eu trabalho com fotografia há 13 e no mundo dos esportes há 10 anos. Completei 10 anos tem um pouco menos de um mês. A minha história com a fotografia, ela começou em 2010, no intercâmbio. Eu conheci um coreano que ele tinha uma câmera semi-profissional na época e a gente foi num jogo de beisebol, eu nunca tinha ido também, ele levou a câmera e ele tinha uma daquelas lentes enormes que na hora que eu bati o olho eu fiquei impressionado com o tamanho da câmera, o tamanho da lente e assim, a gente estava longe dos jogadores e você conseguia ver os jogadores muito de perto. Aquilo ali me impressionou muito. Nisso, ali na hora mesmo, eu comecei a tirar umas dúvidas com ele, só para saber como tirava umas fotos mais legais. Ele foi me ensinando um pouquinho do básico da câmera, de como funcionava. E eu meio que peguei a câmera, testei e aparentemente eu comecei a pegar gosto pela coisa. Pelo resto do intercâmbio, eu pegava a câmera dele, ficava me divertindo por aí também. E quando acabou o intercâmbio, a primeira coisa que eu fiz, voltando para o Brasil, foi pesquisar uma câmera para comprar, Na verdade, eu peguei a câmera da minha irmã, que era uma câmera de entrada, comecei a fuçar o manual para entender como funcionava, como era o mecanismo da câmera, esse negócio de abertura, ISO, velocidade, como você balanceia os três. Então, eu fui futucando, peguei um blog que ensinava muita coisa sobre fotografia, equipamento, fui estudando a partir disso. E a partir daí, eu comecei a pesquisar equipamentos para comprar. Comprei minha primeira câmera e fiz um estágio num escritório de marketing lá do Rio, Fiz alguns projetos, não pessoais, lógico, mas eu estava meio que como assistente, aprendendo ainda, porque tinha muita coisa que eu não tinha noção de como funcionava, principalmente iluminação, que eu nunca tinha mexido. E foi isso. Foi assim que eu comecei na fotografia. E em 2013, 3 anos depois de eu ter começado, eu me envolvi com esportes, mas de um jeito completamente aleatório, porque eu sempre fui apaixonado por jogos a vida inteira. E aí eu fui no primeiro campeonato de League of Legends no Brasil, oficial, com 2 amigos do Rio. A gente estava lá na plateia, eu levei a câmera, a gente estava lá na plateia, e eu comentei com um deles, eu falei, nossa, deve ser muito legal fotografar um evento desses, E aí um desses meus amigos virou para mim e falou assim, cara, procura alguém daqui do evento, alguém da organização, e ver se eles deixam você fotografar. Eu falei, eles não vão deixar, eles já têm a própria equipe e tal, não faz o menor sentido eles deixarem um cara aleatório fotografar. E aí essa mesma pessoa virou pra mim e falou assim, cara, o não você já tem. E isso foi uma frase que, sim, ela é meio básica, acho que todo mundo já ouviu na vida, mas aquela foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, e ela me impactou muito. Eu falei, é verdade, eu realmente não tenho nada a perder. E aí eu procurei uma pessoa da organização, me apresentei, falei que eu era fotógrafo do Rio, que estava ali em São Paulo curtindo o evento, mas queria tirar umas fotos. O cara se amarrou na ideia, me deu uma pulseira de imprensa, falou, fica à vontade, só não sobe no palco. Tá bom. E aí eu estava muito empolgado com isso, porque eu não imaginava que isso fosse dar certo, Então eu comecei a fotografar,
né? Fazer, tipo, rodando o evento. Eu nem tava mais assistindo a partida. O meu foco era fotografar. Era isso que eu queria. E aí, no fim do dia, eu ainda morava no Rio nessa época, né? Eu aqui em São Paulo, eu fiquei na casa da minha tia. Chegando na casa dela, eu comecei a editar todas essas fotos, sem parar. E no dia seguinte, eu já estava com tudo editado. Os caras ficaram muito impressionados com isso. Porque tinha qualidade, tinha velocidade. Era um negócio que eu já tinha entregado as fotos e os próprios fotógrafos deles não tinham entregado nada ainda. Então, eles tipo, no fim do evento, né, quando acabou o evento, eles pegaram o meu contato e falaram, vamos conversar aí mais pra frente. E desde então, estou aí há 10 anos trabalhando na mesma empresa, que é a Riot Games, a desenvolvedora do League of Legends, Valorant, entre outras. E assim, quando você começou a fotografar, né, o que mais te encantou desse universo? Era fotografar a torcida, porque quem não sabe, quem nunca se envolveu, eles fazem eventos em estádios, assim. Teve um dado momento que o Imagine Dragons abriu um campeonato, né? Final de Mundial. A final. Então, assim, o seu foco como fotógrafo nesse cenário é capturar a emoção das pessoas que vão, da plateia, do público, né? Que é um público gigantesco. Ou dos jogadores, ou dos dois. Como que vocês... qual que é a dinâmica que você estabelece, né? Quando tem esses campeonatos, ou também aos fins de semana que tem os jogos, né? O importante é registrar o campeonato numa forma geral, né? Pegar tanto jogadores quanto plateia e tudo. E tentar captar o máximo de emoção que você puder. Porque é aquilo ali que você vai mostrar a essência do campeonato, né? Então, assim... No League of Legends, por exemplo, ele é um jogo meio difícil de você conseguir algum tipo de reação. Então, assim, você precisa entender muito do jogo para saber quais são os momentos que isso vai acontecer. E a partir daí, tipo, você tem um pouco mais de facilidade, mas não significa que você vai conseguir, né? Geralmente você pega mais em fim de partida ou, sei lá, alguma batalha que rolou ali que você sabe que, tipo, sei lá, teve uma virada, sei lá. Começou 5 contra 5, ficou 5 contra 3, esses 3 conseguiram vencer os 5. Então, você sabe que vai ser uma reação a partir disso. A plateia também, o tempo todo gritando, porque por mais que sejam jogadas bobas, elas estão lá gritando, comemorando e, tipo, aproveitando o campeonato. Então, é um pouco mais fácil de conseguir esse tipo de reação. Mas o foco do campeonato tipo, o foco da fotografia no campeonato é basicamente esse. É pegar a reação, é contar a história, né, da partida, ou do campeonato, ou da final, através de imagens. Não só também, né, na fotografia de esportes, mas eu acho que a fotografia, a essência dela é isso, né, capturar a essência da pessoa, né, e conseguir transmitir isso numa foto, eternizar esse momento, né. Eu acho que se for pra gente resumir isso, eu acho que a fotografia traduz bem isso e é o que você também quer trazer com a fotogenia aqui, né. Sim. E, assim, conta de alguma foto memorável que a gente até vai poder compartilhar aqui com vocês, ao longo da sua carreira, que te marcou muito pela história, pela essência, pela emoção que teve. Quais foram esses momentos? Ou teve um momento específico? Não, tem alguns momentos que eu acho que foram especiais. Eu acho que a minha foto mais marcante, não só para mim, mas para a comunidade em si, é uma foto que eu fiz em 2016 em São Francisco. Eu estava acompanhando um dos times, o time brasileiro que foi para o Mundial, e tinha um outro jogador que foi convidado pela Riot para estar no Mundial. E na época ele jogava por um time que não se classificou, mas ele era, de longe, um dos jogadores mais famosos do Brasil. Porém, ele não estava classificado, mas ele foi lá a convite. E ele era considerado, na época, o melhor mid laner, que é uma das posições do LoL, do Brasil. Né? Tem um jogador, que ele é o jogador mais famoso do mundo, que é o Faker, um coreano. E esse jogador brasileiro, ele é comparado com o Faker, tipo, ele é chamado de Faker brasileiro, né? Enfim, tem uma foto que eu fiz dos dois, tanto do Faker quanto do Kami, sentados um do lado do outro. Tipo, óbvio que a foto foi posada, mas parece que eles estão conversando, parece um negócio muito natural. Parece que eles são, tipo, super amigos. E a foto é muito impactante, porque é o melhor do Brasil ao lado do melhor do mundo. E eles são, tipo, eles têm a mesma posição no jogo. E um é comparado ao... Quer dizer, não um é comparado ao outro. Na verdade, o Kami, né, que é o brasileiro, é comparado ao Faker. Pelo menos na época. Então, acabou sendo uma foto muito memorável. Deve ser uma das fotos mais famosas do League of Legends brasileiros até hoje.
E é a que mais me lembra, assim, é a que mais, tipo, pra mim é a mais marcante. E a outra é uma foto que eu fiz, era bem mais básica, tipo, até a explicação dele é um pouco mais básica, mas foi a foto que eu fiz na final do Mundial de 2016, que foi no Staples Center em Los Angeles. Assim, é uma foto de cima, que você pega um campeonato, você pega o evento inteiro, mas é uma foto muito marcante. É a única foto que eu tenho guardada, assim, na altíssima resolução, porque algum dia eu vou fazer um quadro dela ainda, porque ela é sensacional. Uhum. E teve mais algum momento ou só esses? Além dos momentos em esporte, eu acho que é legal também trazer aqui que, bom, ele fotografa maravilhosamente bem paisagens, pessoas e tudo mais. Ele acabou indo, né? A Chelsea veio dentro do esportes, mas também essa questão de fotos de viagens, as fotos as pessoais também, corporativas, são incríveis. Essas fotos que você já fez, assim, essas de paisagem que você ama, né? Que é a sua verdadeira paixão, né? Tem alguma também que você queira citar, de alguma viagem inesquecível? Eu tenho algumas fotos que eu fiz, assim. Eu não sou o maior fã do mundo das minhas fotos, no geral. Tipo, mas, assim, isso até é positivo, porque eu nunca vou achar elas perfeitas, o que me faz querer chegar à perfeição. Só que isso nunca vai acontecer. Porém, pelo menos é um negócio que, assim, eu vou seguir tentando chegar à perfeição. Então, assim, são poucas as fotos que eu consigo lembrar que, assim, pô, essa foto ficou realmente muito boa. Essa, de fato, eu mandei bem. Uhum. Assim, no geral, as fotos, elas são muito boas. Mas tem algumas mesmo que são marcantes pra mim. Uma delas foi uma foto que eu fiz no Pão de Açúcar, do bondinho chegando, mas tava uma névoa. E, assim, é uma sequência do bondinho chegando, ele surgindo pela névoa. Assim, é só um dos exemplos. Mas essa é uma foto que é muito marcante para mim. Que é icônica. Daí, continuando, essa questão de fotografar eventos, ou até mesmo fotografar pessoas quando tem a contratação, né, de fotos corporativas e tudo mais, quais que são os principais desafios? Em eventos, lidar, né, com toda essa estrutura gigantesca de evento, e também na proporção, né, do esportes, mas também na questão de fotos pessoais, corporativas. Quais que são os maiores desafios que você, né, você se prepara, você pensa, pô, tenho marcado aqui essa sessão de fotos. Como você se prepara mentalmente para elas e se programa para isso? É porque são tipos de fotografia completamente diferentes, né? Tipo, por exemplo, quando é evento, o principal é você tá bem organizado em relação às coisas que vão acontecer no evento. Principalmente com o pessoal de broadcast, né? Que é o pessoal da câmera, grua e tal, que faz toda a filmagem do evento. Porque, assim, eu não posso aparecer na câmera, né? Tipo, é um negócio indiscutível, não posso vazar de jeito nenhum. Então, eu tenho que saber a posição das câmeras, os momentos que elas vão entrar e o limite que eu posso chegar para não aparecer na gravação ou na filmagem, etc. Né? Então, assim, eu acho que num evento, acho que esse é o meu principal desafio. Além de outras coisas, né? Porque o evento é muito grande, envolve muito uma estrutura gigantesca, jogadores, times, a plateia, patrocinadores. Então, é muita coisa que você tem que fazer num dia só de evento, por exemplo. Então, é complexo, mas agora, quando você vai fazer uma foto, tipo um ensaio, foto corporativa, eu acho que o principal desafio primeiro entender o que a pessoa quer, o que o cliente quer, né? Porque você precisa, tipo, respeitar... Você precisa respeitar qual é a ideia que essa pessoa quer passar para as fotos. A essência dela também, né? O máximo que você pode fazer é aconselhar, né? E falar, a gente pode fazer desse jeito, o que você acha? Sim. Mas quem tem que estar confortável é o cliente. Sim. Segundo, a iluminação. Né? A iluminação é um negócio muito importante, porque não é um negócio muito fácil de se mexer, né? Tipo, não é um negócio muito fácil de se lidar. Mas se você souber o que você está fazendo, o que você quer fazer, como você quer fazer, você consegue chegar num resultado muito legal, muito diferente do que o mercado está acostumado. Sim. E isso pode se tornar um diferencial também. Sim, e é até legal, pegando um ponto aqui, dentro da fotogenia, a nossa proposta aqui dentro da agência é trazer a questão do personal branding. Agora eu estou terminando um curso, né, de personal branding e vou iniciar
a pós-graduação nesse setor, porque a gente entendeu que agora as pessoas falam pelas marcas, né? Antes era muito ao contrário, a marca dizia quem você era, a gente queria usar uma marca, a gente trabalhava numa empresa e ela ditava quem era você, né? Hoje é completamente ao contrário, as pessoas, elas dizem a respeito da marca, não é à toa a quantidade absurda de digital influencer, né, que começou a surgir para eles representarem essas marcas, né? E na hora da gente fazer as fotos, capturar essa essência, trazer os valores dessa pessoa, né? Externar realmente quem ela é, se a imagem pessoal dela está alinhada com a imagem da marca que ela quer passar, né? Então, a marca pessoal dela, né? Como se fosse uma impressão digital dela no mundo. Então, todo esse trabalho a gente desenvolve, né, aqui na agência, dessa parte de personal branding, que é um estudo extremamente profundo, que a gente faz esse acompanhamento periódico com essas pessoas, né, que estão à frente de suas marcas. Muitos empreendedores, né, vêm aqui e sentem essa necessidade, porque às vezes fala empresa do fulano, né, empresa do ciclano, então por que não te valorizar nesse processo, né? E eles vêm aqui para se encontrar, para entender qual que é a marca que ele está deixando, embora esteja muito claro pela empresa que ele faz, mas às vezes esse gerenciamento da marca fica um pouco confuso, e é aí que a gente entra. E a fotografia, né, ela é a embalagem de tudo isso, né? Você é aquela coisa, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, se você está alinhado com a sua identidade, né? Se você está transmitindo aquilo que realmente você deseja, porque tem isso, às vezes a pessoa ela se coloca numa posição lá que você fala, nossa, mas está meio desconexo, né? Várias vezes acontece isso, né? Então, a gente faz todo esse estudo e o Bruno perfeitamente bem consegue externar isso, né? Através dessas imagens, e a gente perpetuar isso, conseguir usar nos seus perfis de rede social, mandar isso para assessorias de imprensa, usar isso, às vezes, em postagens, em matérias. Então, é um trabalho muito profundo, não é a foto pela foto, né? Tem todo um trabalho aí por trás, né, dessa captação da essência da pessoa, da geração de valor para ela e para a marca que ela está deixando, e para a marca dela, né, também, para a empresa dela. Então, isso é muito legal, fazendo aqui um super adendo. Eu falei que era só um ganchinho. E, continuando, a importância da escolha, né, do equipamento para tudo isso. O que poucos sabem, o investimento nessa parte de audiovisual é absurdo, né? A gente às vezes acha que meu celular faz, não é bem assim, não é mesmo? Então, assim, conta pra gente um pouquinho a escolha do equipamento, por que você escolheu esse tipo de equipamento, quais equipamentos se destacam aí no seu dia a dia, que você fala, putz, tem que usar isso para ter uma boa qualidade. Enfim, conta aí sua experiência, que é bem importante, né, pra gente. Então, a escolha do equipamento é um negócio meio pessoal. Porque, assim, se você está começando uma fotografia, o ideal é você olhar quais são as câmeras que dominam o mercado. Não as câmeras, as marcas. Por exemplo, são Canon, Sony e Nikon. Eu, particularmente, comecei com Nikon, né? Porque, assim, todos os tutoriais que eu vi na época, todas a nomenclatura de lente e tal, tudo em relação à câmera, na época, eu vi sobre Nikon, porque o fotógrafo que eu seguia, né, que tinha o blog, ele fotografava com Nikon. Então, assim, aquela foi a minha base. O que eu contei mais cedo, que eu peguei a câmera da minha irmã para ler ou futucar o manual, era uma Canon. Né? Mas, assim, até aí, tudo bem, que as câmeras de entrada, elas são muito parecidas umas com as outras. Mas eu acabei sendo influenciado pela Nikon no início, por conta desse cara que fazia os artigos, e por conta desse meu amigo do intercâmbio, porque a câmera dele era uma Nikon, era uma semi-profissional. Então, assim, eu comecei com a Nikon, comecei com uma D7000, que era uma câmera semi-profissional na época, e era o lançamento, câmera bem legalzinha de se trabalhar e tal, mas, assim, eu sentia a necessidade no meu trabalho de evoluir de equipamento em algum momento. Lógico. Porque se você quer trabalhar com isso, não dá para você ficar numa semi-profissional a vida inteira. Eventualmente, eu evoluí para a categoria de profissional. Né? Na época, eu peguei uma D800E, era o lançamento também. E, eventualmente, eu peguei uma D810 e evoluí para a D5, que é a categoria mais alta da Nikon. Tá. Né? Tinha D3, D4, D5, aqui a D5 era o lançamento do momento dessas câmeras esportivas.
Eventualmente peguei uma segunda D5, né? Elas são câmeras com foco muito rápido, elas são muito precisas, de extrema qualidade. Mas acho que o principal, no fim das contas, não é a câmera, é a lente. A lente ela é extremamente importante na fotografia, porque a qualidade da foto ela não está na câmera. A câmera ela vai te ajudar. A qualidade da foto está na lente, porque você precisa ter aquela peça que tem tipo 20, 40 pedaços de vidro dentro dela. Tudo aquilo ali interfere na sua imagem final. Então, as lentes mais baratas, elas vão ter, tipo, vidros mais baratos, né? As lentes mais caras, elas vão ter vidros com muito mais qualidade. E isso interfere muito no resultado final. Então, assim, hoje, eu troquei para Canon. Eu troquei para Canon em outubro do ano passado. Assim, eu sempre gostei muito da Nikon. Mas, assim, a tecnologia, ela avançou. Na época que eu fotografava, eu usava a DSLR, que era a tecnologia do momento. Hoje, a tecnologia é a mirrorless, que são as câmeras sem espelho, né? A Nikon, ela até está entrando nesse mundo de mirrorless, mas ela está entrando muito atrasada. Em questão de tecnologia, ela é, tipo, 2, 3 anos atrasada em relação a Canon e Sony. Então, as minhas opções, né, se eu quisesse mudar de equipamento, eu teria que mudar tudo, do zero, porque até as lentes são diferentes, né? Então, assim, eu, particularmente, escolhi a Canon porque já é uma marca que eu tenho um pouco mais de intimidade. O meu parceiro, que é de trabalho, que é o César, ele já usa Canon há alguns anos, então foi uma influência dele também. E acho que a acessibilidade, por conta de algumas coisas, por exemplo, a assistência técnica da Canon aqui no Brasil é excelente, né? A Nikon, por exemplo, não tinha. Se eu tivesse algum problema, eu tenho que mandar meu equipamento para o exterior. Aí, Nikon, fica a dica, hein? Então, assim, particularmente eu acabei optando pela Canon por uma série de motivos, mas assim, a R3, né, que é a câmera que eu uso atualmente, ela é a câmera top de linha. Ela equivale à D5 da Nikon, porém muito mais avançada, porque já é a categoria nova, é a categoria de mirrorless. Então, assim, a D5 era uma câmera muito boa. A R3, ela é muito melhor, porque é uma tecnologia completamente diferente, muito mais avançada. Isso impacta completamente no resultado, como você disse, né? E não só, cara, como eu falei, o principal é a lente. A Canon, ela tá com essa linha de lentes RF para as mirrorless, elas são consideradas as melhores lentes do mundo. Que a qualidade delas é assim, é surreal, né? Então, eu não sei se vocês entendem de lente ou não, mas assim, por exemplo, a Canon, ela tem uma 28-70 que ela revolucionou o mercado. Olha. Porque assim, se você pega uma lente base, tanto de Nikon, Sony, etc., você vai ter uma 24-70, 2.8. A Canon, ela fez uma 28-70 2.0. Para quem não entende, só fazendo uma explicação muito básica, analogia. O 2.0, significa que ela é uma lente mais clara do que uma 2.8. Ou seja, eu posso usar uma velocidade maior, eu posso usar um ISO menor se eu quiser, o que, consequentemente, vai fazer com que a qualidade da minha foto final seja maior do que a outra. Fora também a qualidade do vidro, etc., como eu já falei. Mas principalmente isso. Então, as lentes claras, elas tendem a ter mais qualidade. E eu, assim, hoje em dia, né, tipo, como eu já tenho 10 anos de mercado, não no esporte, e 13 anos de fotografia, eu tive bastante tempo para ir investindo nos meus equipamentos, né? Eu tinha bastante equipamento da Nikon, top de linha, e agora eu tô com todos os equipamentos top de linha da Canon, né? Tipo, as mesmas lentes que eu tinha na Nikon, agora eu tenho na Canon, só que mais evoluídas por conta da tecnologia mesmo. Assim, não é um investimento barato. Eu precisei de bastante tempo para fazer com que isso acontecesse. Mas, assim, não me arrependo de nada disso, porque hoje eu sei o quanto isso faz diferença. Porque, independente do mercado fotográfico que eu trabalho, pode ser aniversário, casamento, evento, arquitetura, esportes, não tem pessoas que compitam comigo em relação a equipamento. Vai ter um ou outro, mas assim, por exemplo, no esportes, até hoje, no Brasil, eu não vi ninguém usando equipamentos que eu uso. Não existe. Porque os equipamentos muito caros, não são tão acessíveis. Então, assim, é uma vantagem você investir em equipamento, porque além de você se destacar no mercado, as suas fotos vão nitidamente ter muito mais qualidade do que qualquer outra. Sim, e não só isso, né? É aquela questão, é a técnica, é o que você tem
o seu equipamento e o pós-produção, né? Às vezes você fala, putz, você recebe um orçamento, né? Isso vale aqui também para a agência. Você recebe um orçamento. É tanta coisa envolvida que tem desde o atendimento até a produção, até o pós-atendimento, todo o acompanhamento. Mesma coisa para fotografia. Você tem o momento que você está lá, que você recebe o briefing, vai lá, faz as fotos e depois tem o pós, que é a edição, que também tem aí a sua importância absurda, né? Não é só a foto, a edição é... A essência da fotografia, ela não é só a foto, né? Ela é um conjunto de coisas. Ela é a foto, ela é a câmera, o equipamento, o olhar do fotógrafo e a edição. Então, assim, o ideal é você ter os três balanceados. Não adianta você só ter uma coisa. Porque, assim, não adianta eu saber tirar foto, mas não saber editar. Porque você vai cagar a sua foto, assim, entendeu? Você vai conseguir piorar... Você vai conseguir deixar a sua foto que, tipo, a matriz dela é boa, mas você não vai conseguir transformá-la num bom produto final. Sim. Esse que é o lance. Então, tipo... Tanto que é um negócio que eu até já te falei algumas vezes, mas eu pego as minhas fotos lá do início e eu me pergunto, cara, como é que eles me contrataram com essas fotos? Porque elas são horrorosas. Mas pra época, talvez elas fossem boas. Mas, assim, hoje, nitidamente, tipo, tanto a minha técnica quanto a minha edição é completamente diferente do Bruno de 10 anos atrás, né? Hoje eu olho para as fotos e falo assim, essas fotos realmente estão boas, eu realmente aprendi a editar. As fotos antigas eu olho e falo assim, meu Deus do céu, isso aqui tá horrível. Que é a prática, né? A gente colocar as coisas na prática, pegar lá, fazer, né? Todo dia aquela coisa para se aprimorar e também ficar ligado nas tendências de mercado. Sim, porque, né, você não pode ficar quem? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, existem tecnologias agora, né, inteligência artificial, tal, que vem surgindo dia a dia, que a gente tem que ficar a par disso. E dentro do mercado de fotografia, do audiovisual em si, né, mas você como fotógrafo pode falar melhor, qual que é a sua análise de tendências para isso, né? O que você... bom, você já enxergou a questão do cenário da Canon, né? Por isso que foi a sua grande mudança, né, também para os equipamentos deles, né, por conta da qualidade e tudo mais, mas dentro do cenário, o que você vem enxergando, né, de evolução dentro do esportes também, né, o que você vem enxergando que pode trazer aqui pra gente e o cenário em paralelo da fotografia, né, qual que está sendo a sua visão sobre isso? Eu acho que a fotografia, ela funciona parecido com a moda. Ela está em constante mudança. Assim, talvez ela não seja tão constante quanto a moda, de fato. Mas, assim, sei lá, a cada 6 meses, a cada 1 ano tem uma coisa nova e diferente que vira tendência no mundo da fotografia e que as pessoas começam a replicar por aí. Então, assim, você acaba vendo todo fotógrafo fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu faço parte desse movimento porque é bom você se atualizar, é bom você... Porque eu acho que, na verdade, isso não se aplica só à fotografia, né? Praticamente tudo. Você tem que saber se adaptar, né? Então, assim, um exemplo, por exemplo, há alguns anos atrás, as pessoas pegavam a curva de cor e puxavam o preto para deixar ele um pouco mais esfumaçado. Isso aí, e assim, ele dava um tom mais pastel para a foto, né? Mas ele perdia muito contraste. Na época, eu achava muito bonito. Hoje eu não gosto. Hoje eu acho muito feio. E, tipo, quando eu vejo uma foto assim, hoje em dia, eu reviro o olho, por exemplo. É que nem os presets do Instagram, né? Quando o Instagram iniciou aquele bando de preset que todo mundo usava. E hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Mais ou menos isso. E, por exemplo, hoje em dia, acho que o que mais está na moda são os filtros, né? O filtro, prisma. Qualquer lugar você vê as pessoas usando, sei lá, um filtro que faz tipo, você consegue transformar o LED numa estrela, né? Você consegue, sei lá, transformar a luz em algo mais esfumaçado. Assim, tem muita coisa diferente que você consegue aplicar através de filtros, não um filtro de edição, tipo Photoshop, não, é filtro que você coloca na frente da lente mesmo, né? Eu mesmo tenho alguns. Eu tenho um prisma também, que dá para fazer muita foto diferente com isso. Eu já fiz uns testes recentemente em ensaios que ficaram bem legais. Eu aplico isso no meu trabalho pessoal mesmo com esportes. Só não dá para usar o tempo todo porque senão fica enjoativo. Mas, tipo, assim, é isso. Tipo, a cada momento da fotografia surge uma coisa nova. E eu tô sempre tentando me atualizar, ver se é viável para o meu trabalho, como é que eu consigo pegar aquilo e adaptar para as coisas que eu faço. Se eu consigo
Tipo, pegar aquilo, não só copiar o que os outros fazem, mas usar aquilo como base para fazer alguma coisa nova. Para concluir, né, a agência está com essa nova área da fotogenia, né, liderada e encabeçada por você. A gente sentiu a necessidade aqui na agência em ampliar o nosso portfólio, vindo muito das necessidades dos nossos clientes, né? Então, a gente está se descolando cada vez mais da agência de publicidade tradicional. A gente está fincando uma bandeira como uma agência de negócios. É a primeira, né? Eu posso afirmar que eu acho que é a primeira do Brasil nesse sentido. E com isso, a gente está agregando valor nela com essas nossas, inclusive está passando aqui com esse nosso portfólio que vai desde o podcast aqui, a fotogenia, a geração de experiências, tem a questão de pesquisa, enfim, são várias áreas novas, né, que vieram agregar esse portfólio para agregar a empresa que está aqui com a gente, né. Embora o nosso grande foco, né, e paixão sejam em startups, a gente atende aqui pequenas e médias empresas e algumas grandes, mas nosso foco são essas startups e a gente foca muito na qualidade, né? E os clientes, eles estão cada vez mais focados na qualidade do que se recebe, principalmente por conta das redes sociais, né? Que virou aí o grande portfólio de todo mundo. Então, Bruno, eu queria que você só desse uma palavra do que você veio fazer aqui, né? Veio agregar no time da fotogenia, né? A sua visão sobre isso, como você pode contribuir para a empresa da pessoa, para o negócio da pessoa e principalmente para a pessoa, porque a fotogenia diz sobre a marca que a pessoa tem, né? Então assim, a foto, ela vai servir como um cartão de visita às pessoas, né, e para as marcas. Uhum. Porque, assim, eu acho que é extremamente essencial você associar a empresa com um rosto. Exato. Principalmente nas novas tendências do mercado, que TikTok, Instagram, Reels, essas coisas, que eles estão prezando muito pela qualidade, né? As pessoas estão começando a entender, né, que o mundo hoje é inteiramente digital. Tá todo mundo nas redes sociais, então você precisa estar lá também. E você vai se diferenciar com qualidade. Exato. Né? Não é só pegar um celular e filmar ou fazer uma fotinha ali. Não, se você tem um material de ponta, você vai ter uma qualidade superior aos seus concorrentes. Então, assim, eu acho que o principal ponto para agregar com a Gen é esse, né? Que a gente vai dar a oportunidade das empresas de terem acesso a um material de audiovisual de ponta, né? Porque todo o material que a gente usa aqui são melhores câmeras, melhores lentes possíveis, né? Então, eu acredito que seja o ponto principal aqui, né, que você veio somar, né? Exatamente. Eu queria te agradecer muito por ter vindo, quase obrigado por causa de mim. Brincadeira. Mas eu agradeço muito você ter vindo, ter falado mais uma vez sua história. O Bruno é tímido, venceu a timidez para falar aqui com a gente. É complicado, né? É complicado. E para encerrar, né, então, trazer mais uma vez a importância de você investir na sua marca pessoal, entender que a sua empresa, além da sua empresa, é você, né? Então, se você é empreendedor, se você é empresário, cuidar da sua imagem pessoal, né? Externar aquilo que mais tem valor para você, deixar a sua impressão aí, né? Sua digital no mundo de uma forma positiva. É isso que a gente traz aqui como proposta de negócio para você, é externalizar aquilo que já existe em você de uma forma completamente alinhada com a sua marca pessoal. Tá? Então, continua nos acompanhando aqui. Prometo que virei com novos convidados, né? Que vão, com certeza, agregar muito aqui. Tanto para quem está consumindo, né? Com essas histórias incríveis, igual o Bruno veio aqui. Como também também agregando a nossa questão da nossa gestão aqui de portfólios da agência. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Foi um pouco complicado, porque eu nasci para estar atrás das câmeras e não na frente delas. Mas foi uma experiência divertida. Obrigado pelo convite. Por nada. Até mais.